Olá, meus amigos, minhas amigas de Física 1, estamos aqui novamente e nessa aula vamos falar sobre uma nova grandeza, a quantidade de movimento, e nós vamos ver como ela é importante e a conservação dela é utilizada em vários estudos de fenômenos, como, por exemplo, o das supernovas, por exemplo, que a gente vê aqui nessa figura, a morte de uma estrela de grande massa, né, dando origem a uma supernova, onde a gente tem sim a conservação da quantidade de movimento. E coisas mais simples, como por exemplo, uma partida de sinuca, por que não? Né? E o famoso pêndulo de Newton, né? Essa coisinha bonitinha que a gente vê aqui, sem a conservação da energia, sem a conservação da quantidade de movimento, não seria possível ele existir. Muito bem, vou apresentar duas grandezas para vocês. Primeiramente, a grandeza impulso. Notem que é uma grandeza vetorial, né? A gente vai voltar agora com as grandezas vetoriais. O impulso, ele existe na ação de uma força, em geral uma força de grande intensidade, atuando normalmente em um curto intervalo de tempo, e por isso provocando deformações como essa que vocês podem observar aqui na bola, né? Esse chute aqui produziu uma velocidade de cerca de 114 km por hora na bola, por isso o impulso foi muito grande, né? E a gente vê essa deformação provocada por ele. Então, o impulso, por definição, ele é o produto entre a força e o intervalo de tempo. Como o impulso é um vetor e a força também é, né? Só tem um vetor de cada lado, então um vetor vai seguir o outro, né? Quer dizer, o vetor impulso ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Bom, como é força vezes tempo, a unidade no sistema internacional seria a unidade de força, que é Newton, né? Vezes a unidade de tempo, que é segundo. É interessante a gente observar aqui, por exemplo, nessa raquetada aqui, né, como que a bola deforma, né, porque o impulso que ela recebe é considerável, a força é muito grande, intervalo de tempo muito pequeno, por isso, então, a deformação. A outra grandeza, que é a grandeza título desse capítulo, é a quantidade de movimento, também chamada de movimento linear, vai ser simbolizada pelo vetor Q. Nessa animação, ele está simbolizado pelo vetor P, tá? Então, os americanos, principalmente quando tratam de momento linear, eles costumam usar o P. O Q já é uma coisa mais brasileira, por causa da quantidade de movimento, né? Com Q, tá? Aqui com letra minúscula, tá? Muito bem. Então, a grandeza vetorial está associada a um corpo em movimento, associada à massa do corpo e também ao vetor velocidade dele. A quantidade de movimento, então, vai ser o produto dessas duas grandezas, massa vezes velocidade, tá? Como são dois vetores também, um de cada lado, o vetor quantidade de movimento, ele vai seguir o vetor velocidade, como a gente pode observar aqui nessa animação, o vetor P acompanha o vetor velocidade. Mudou o vetor velocidade, muda também o vetor P, ou Q no nosso caso. Unidades. A unidade de massa, quilograma, unidade de velocidade, metro por segundo, então ficaria então quilograma vezes metro por segundo. Bom, essas duas grandezas que a gente acabou de falar delas, a gente vai ver agora como elas se relacionam, ok? Então, vamos a essa situação aqui, onde você tem um corpo qualquer, esse corpo, a princípio, tem uma velocidade V1, e ele vai estar sujeito a uma força resultante, nós vamos chamar simplesmente de F, imaginando que ela é a única força que não é anulada, no caso, que atua sobre o corpo. Essa força F atua durante um certo intervalo de tempo, fazendo a velocidade passar de V1 para V2. No caso, V2 maior do que V1, né? Bom, vamos lá na segunda lei de Newton, é sempre importante relembrá-la. A resultante das forças, que no caso é F, né, é igual a massa vezes aceleração, né?
Só que também vamos relembrar lá do estudo da aceleração, que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Então, a gente pode substituir esse A aqui por ΔV, ΔT. Então, aí vai ficar F igual a M no lugar do A, ΔV, ΔT. Ok? A gente vê aqui nessa imagem em câmera lenta também o grande impulso e deformação gerada na bola de beisebol, né, no momento da tacada. A gente vai perceber que a variação da quantidade de movimento é produzida pela força e, consequentemente, pelo impulso. Bom, então, olha só, multiplicando cruzado a relação anterior, a gente vai ficar com força vezes tempo, né? É igual a massa vezes ΔV. Esse ΔV, na verdade, é a velocidade final menos inicial, V2 menos V1. E a gente pode distribuir esse M aqui, né? Multiplicar MV2, MV1, vai ficar dessa forma. Ok? Mas eu conheço esse cara. Quem que é o F ΔT? É o impulso. Quem que é o MV2? É o nosso Q2, a quantidade de movimento final. E quem que é o MV1? É a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Na verdade, o impulso, então, ele é responsável pela variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. É ele que promove a variação da quantidade de movimento. Ok? Então, essa é a relação entre essas duas grandezas. Como é uma relação de diferença, né? A gente só pode subtrair grandezas de mesma natureza, né? E o resultado também é uma grandeza de mesma natureza. Conclusão, a natureza do impulso é a mesma natureza da quantidade de movimento. O que isso quer dizer na prática? Eles vão ter a mesma unidade de medida. Mas a gente viu unidades de medida diferentes. Na verdade, elas não são diferentes. Elas são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Ok? Então, Newton vezes segundo e quilograma-metro por segundo é a mesma coisa. Essa animação aqui mostrando o disparo de uma bala de canhão. A bala de canhão, que a princípio a quantidade de movimento dela é zero, mas aí por causa da pólvora, né, do acionamento, ela adquire um impulso, né, e consequentemente uma quantidade de movimento. A quantidade de movimento final é maior do que a inicial, porque recebeu um impulso. Ok? Muito bem, essa matéria é importante, está sempre sendo cobrada no Enem, no PISME. Então, nós vamos fazer agora um primeiro exercício, né? Então, ele vai falar da importância de se usar o capacete. E aí, então, ele fala de um tijolo de 2,5 kg de massa, que vai cair em queda livre, né? De uma altura de 5 metros, e acertar um capacete. Supondo aqui que o impacto com o capacete demora aí meio segundo, né? Aí ele vai falar dessa força impulsiva e vai pedir para a gente calcular essa força impulsiva média, tá? E relacioná-la ainda com o peso de tijolos. Muito bem, o que a gente tem de dados? A gente tem a massa do tijolo, de um tijolo, a distância que ele caiu, 5 metros, e o tempo de contato, né? É o tempo de desaceleração, né? Na hora que bate no capacete. Bom, como a gente vai calcular impulso, a gente vai precisar de quantidade de movimento. Quando a gente vai precisar de quantidade de movimento, a gente tem que saber a velocidade, né? Então, a gente vai usar aqui a equação de Torricelli para calcular a velocidade com que o tijolo atingiu o capacete, tá? Não podemos usar esse tempo aqui, tá? Porque esse tempo é depois que o tijolo atingiu o capacete, é o tempo que ele demorou para cair do capacete, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que eu estou usando Torricelli. Então, a velocidade final, que eu não sei, ao quadrado, é a inicial, que a princípio ele cai do repouso, queda livre, 0. 2 vezes 10, que é a gravidade, ele mandou usar 10, e a distância que ele caiu, 5 metros. V quadrado, então, vai dar 100, né? 2 vezes 10 é 20, V5, 100. Quer dizer que o V vai dar a raiz de 100, V vai dar 10 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o tijolo atinge
o capacete. Quantidade de movimento relativa a essa velocidade, mv, a massa 2,5, a velocidade então é 10, 2,5 vezes 10, 25 kg/m por segundo. Essa é a quantidade de movimento inicial. Aí esse tijolo vai bater no capacete, e aí o capacete amortece esse movimento, parando o tijolo para só então depois o tijolo cair. Isso acontece naquele intervalo de tempo de meio segundo. E daí que nós vamos tirar o impulso, já que o impulso é a variação da quantidade de movimento, Q2 menos Q1. A princípio, Q2 é zero, né? Quando o tijolo cai, a quantidade de movimento dele é zero. A quantidade de movimento inicial nós calculamos é 25, então a variação vai dar menos 25. Tá? Deu menos porque o impulso, na verdade, é uma força para cima e a velocidade está vindo para baixo. Mas eu não vou entrar com isso aqui, não vai fazer diferença para mim. O impulso é a força vezes o tempo. O impulso é 25, a força eu não sei, o tempo eu sei que é meio, então quer dizer que a força vai dar 50 newtons. Claro que isso é uma média, tá, gente? Porque esse tempo aí de contato, o impacto não é uma coisa constante, então por isso que é só uma força média. Bom, mas ele pediu para a gente comparar com o peso do tijolo. Peso do tijolo, vamos lá, é massa vezes gravidade. Massa do tijolo é 2,5, a gravidade é 10, vai dar um peso de 25 newtons. Como a força é 50, isso daria 2 tijolos, né? Cada tijolo é 25, então 2 tijolos dá 50. Então, peso de 2 tijolos, que era a nossa letra A lá no problema. Ok? Muito bem, vamos falar agora de um sistema de partículas, como esse que está ilustrado aqui, onde você tem várias partículas se movendo, M1, M2, M3. O sistema de partículas, então, né, é um conjunto fechado, né, escolhido normalmente no decorrer de um problema, e para a gente ter a quantidade de movimento do sistema, a gente vai fazer uma soma das quantidades de movimento individuais. Só que, como nós estamos tratando de vetores, é uma soma vetorial. Tá? Então, a quantidade de movimento total do sistema, que eu vou chamar de Q maiúsculo, tá? É a soma de todos os Qzinhos, de todos os Q minúsculos, de todas as partículas. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem uma partícula com Q1, outra com Q2, outra com Q3, o QR, que é o Q total aqui, ele é a soma vetorial aqui, ó, dos 3, né? Somando aqui vai dar esse QR, é a soma vetorial dos 3 aqui. No caso, ele colocou primeiramente o Q3 aqui, depois o Q2 e depois o Q1. Para depois somar tudo, deu esse QR aqui. Ok? Bom, aí, em relação às forças que atuam no sistema de partículas, a gente tem forças internas e forças externas. O que são forças internas? Como o nome já diz, é que faz parte do sistema. Então, é a força que a massa M1 faz na M2, que faz na M3. Então, é feito entre as partículas de um mesmo sistema. Tá? Isso são forças externas. E forças externas, evidentemente, realizado por algo que está fora do sistema. Bom, muito importante, forças internas não alteram a quantidade de movimento do sistema. Por quê? Vamos lá. Digamos o seguinte, vou analisar aqui a interação entre as partículas A e B. Digamos que A vai provocar um impulso IA em B e, consequentemente, o IB vai provocar um impulso em B em A, certo? Acontece que a gente sabe que as forças, a força que A faz em B e a força que B faz em A são iguais. Terceira lei de Newton, lembra? Ação e reação, tá? E, consequentemente, o impulso também vai ser igual, porque o tempo é o mesmo, né? Impulso é força vezes tempo. Em módulos são iguais, mas o sentido é oposto. Como o sentido é oposto, na hora que você fizer a soma vetorial de grandezas iguais e opostas, o que vai acontecer? Elas vão se anular.
Como IA é menos IB, na hora que eu somar IA mais menos IB, vai dar 0. Ok? Então, por isso que forças internas não alteram a quantidade de movimento do sistema, porque os impulsos se anulam mutuamente devido à lei da ação e reação. Tá? Isso é muito importante para a gente chegar na condição da conservação da quantidade de movimento do sistema, responsável aí pela manutenção do meu pêndulo de Newton aqui, né? Como aquele que eu mostrei para vocês lá na abertura. Bom, se forças internas não alteram a quantidade de movimento do sistema, consequentemente, quem pode alterar são apenas forças externas, né? Então, apenas forças externas podem mudar a quantidade de movimento de um sistema. E aí que vem a ideia da conservação. Se não houver força externa nenhuma, ou, que é a mais comum, a resultante das forças externas for nula, né? A quantidade de movimento do sistema não vai mudar, porque a força interna não altera, né? Então, se não houver força externa ou se a resultante delas for zero, a quantidade de movimento do sistema é constante, ou seja, a quantidade de movimento do sistema, não é de cada partícula, não é do sistema, final é igual à quantidade de movimento do sistema inicial. Caso clássico aí é o caso dos patinadores. A princípio, a quantidade de movimento deles é zero, eles se empurram, eles adquirem quantidade de movimento, porém, essas quantidades de movimento são opostas, né? Uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda. Elas são opostas e iguais, porque na hora que eu somar as duas, vai dar a quantidade de movimento inicial dos dois, que é zero. Tá? Então, a quantidade, no caso aqui, ela se conserva, porque a força de atrito é muito pequena, já que eles estão sob patins no gelo. Então, a gente considera um sistema que a gente chama de sistema isolado. É aquele que não sofre ação de forças externas, ou melhor, que a resultante das forças externas é zero. Tá? A quantidade de movimento do sistema é constante. Muito bem, e agora nós vamos falar das colisões. Tão importantes e que acontecem com tanta frequência no nosso dia a dia. O que a gente chama de colisão? Em geral, interações de curta duração, interações rápidas, né? Como rebater de uma bola ou chutar de uma bola. Pode ser entre dois corpos ou entre mais de dois. De qualquer forma, uma colisão, a quantidade de movimento do sistema se conserva, porque como ela é muito rápida, em geral, a ação dos agentes externos é desprezível. E aí a gente vai ter, basicamente, dois tipos de colisões, a colisão elástica e a inelástica. A colisão elástica é aquela no qual a energia mecânica do sistema é conservada. Então, vou dar como exemplo aqui essa bola, a princípio a bola de golfe, né, que ela bate contra uma parede dura, né, mas ela é muito elástica, então ela é refletida. Claro que a forma dela é alterada, mas é alterada elasticamente. A tendência aqui é conservar a energia mecânica. Se fosse uma bola de massa de modelar, por exemplo, né, isso não iria acontecer, ela não ia retornar à sua forma, não ia conservar a energia. Ou seja, seria uma colisão inelástica. A colisão inelástica é aquela que há dissipação da energia mecânica. Então, após a colisão, a energia mecânica do sistema é menor do que antes da colisão, como, por exemplo, na colisão de dois veículos, que vocês podem ver aqui. É uma colisão inelástica. Parte da energia vira deformação do carro, que não volta, né? Parte da energia vira barulho, vira calor, enfim. A energia mecânica não é conservada numa colisão inelástica. E um termo que a gente costuma encontrar por aí é colisão completamente inelástica ou perfeitamente inelástica. Ela é inelástica, como eu já comentei, que é inelástica, ou seja, a energia mecânica não vai conservar, mas ela tem um detalhezinho a mais. Qual que é o detalhe? Os corpos permanecem unidos após a colisão. Então, observem aqui que a gente tem esse carrinho que está em vermelho, ele colide com o azul, e após a colisão, os dois saem caminhando juntos. Isso aqui é uma colisão completamente inelástica ou perfeitamente inelástica. Quer dizer que a velocidade dos dois depois da colisão será
a mesma. Como vocês podem ver nessa colisão aqui também, que é inelástica, a gente vê aqui o caminhão, ele vai atropelar o carro e vai carregar. Sai todo mundo se movendo junto, né? Uma colisão completamente inelástica. Muito bem, para fechar isso aí, mais uma questãozinha do Enem novamente, envolvendo colisões. A gente tem um equipamento aqui chamado trilho de ar, tá? Ele é todo furadinho, nesses furos vai saindo o ar, que aí possibilita que esses carrinhos em cima dele se deslizem praticamente sem atrito, tá? E aqui no caso foi feito um experimento com os carrinhos 1 e 2, foi medida a posição pelos sensores, 1, 2, 3 e 4, foi medida a posição, sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, nas posições previamente determinadas, tá? E aí ao longo aí de 11 segundos. Ok? Muito bem, o que a gente sabe? A gente sabe que a massa do carrinho 1 é 150 gramas e a gente quer obter a massa do carrinho 2. Tá? A gente sabe também que, a princípio, o carrinho 1 se move com velocidade constante e o 2 está parado. E depois que eles se chocarem, eles passam a se mover juntos com velocidade constante. Portanto, é uma colisão perfeitamente inelástica ou completamente inelástica. No início, a gente tem apenas o carrinho 1 em movimento, né? Vocês podem ver que o carrinho 2 está parado aqui, ó. Então, nós vamos calcular a velocidade do carrinho 1 aqui, entre 0 e 1 segundo. Então, no intervalo de 1 segundo, ele andou de 15 para 30, ele andou 15 centímetros. Então, 30 menos 15, 15 por 1, 15 centímetros por segundo é a velocidade dele. E aí, a quantidade de movimento do sistema é a quantidade de movimento só do primeiro, porque o segundo está parado, né? M1V1, a massa 150 gramas, velocidade 15 centímetros por segundo. Não vou preocupar nesse momento em conversão, não. Esse tipo de problema de colisão, ele não requer conversão. Vou mostrar para vocês no final. Então, a gente vai ter 2.250 grama vezes centímetro por segundo. Não é quilograma vezes metro, ok? Bom, no final da história, a gente vai ter os dois carrinhos se movendo juntos com a velocidade, vamos calcular a velocidade aqui. A gente vê aqui, ó, o carrinho ele passou de 75 para 90, então ele andou 15 centímetros de novo. Só que agora foi em 3 segundos, ó, 8 para 11. Então, 15 centímetros em 3 segundos vai dar a velocidade de 5 centímetros por segundo. Aqui é a mesma coisa, né, gente? Ó, iguaizinhos aqui, porque estão se movendo juntos. Então, a quantidade de movimento final vai ser os dois se movendo juntos, né? Então, vou somar a massa dos dois aqui, M1 mais M2, vezes a velocidade deles, tá? Então, só que eu não sei a massa 2, né? Então, por isso que eu abri o produto aqui, ó, M1V mais M2V. M1, 150, a velocidade é 5. M2, não sei, mas eu sei que a velocidade é 5. Então, ficou 750 mais 5 M2. Eu não sei quanto que vale M2, então deixa indicado. E não vai somar aqui não, hein, gente? Porque aqui tem M2 e lá não tem. Mas pela conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento final do sistema é igual à inicial. E a final é 750 mais 5 M2, a inicial era 2.250. Aí eu vou passar esse 750 para o outro lado, vai subtrair aqui desse 2.250, vai dar 1.500. 5M2 é 1.500, M2 é 300. As unidades, elas se cancelam, tá? Então, a unidade centímetro, ela cancelou. E aí, manteve a unidade de gramas, né? Porque a nossa massa, ela era gramas. O importante aqui é você ter a mesma unidade dos dois lados, Q2 e Q1. Tá? Não precisa necessariamente ser unidade de sistema internacional.
Como a massa estava em gramas, a resposta são em gramas. Essa velocidade aqui, a gente calculou essa quantidade de movimento com centímetro por segundo, essa aqui também, não tem problema, uma coisa cancela a outra. E aí chegamos, então, à resposta do problema, que é 300 gramas. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Vai ficar para vocês a referência lá, tá? O capítulo 8 do livro, página 213 a 228, vocês vão encontrar maiores detalhes. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, manda para mim, que eu esclarecerei com prazer. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.